Noite, meu povo. Daremos continuidade à nossa aula de Direito Constitucional e agora especificamente trataremos do habeas corpus, que é um remédio constitucional, é mais uma garantia constitucional. Esse habeas corpus ele está presente onde? Lá no inciso 68 da nossa Constituição, no artigo 5º, que diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus, meu povo, como já falamos anteriormente, ele é uma garantia constitucional. E trata-se de uma forma específica de garantia, e que a doutrina chama de quê? De remédio constitucional. Mas o que cargas d'água significa remédio constitucional? Remédio constitucional é um meio que a Constituição dá ao indivíduo de proteger os seus direitos contra o quê? Contra a ilegalidade ou abuso de poder cometido pelo Estado. Ao contrário da maioria das garantias, não é uma proibição ao Estado, mas o quê? Um instrumento a favor do indivíduo. Certo? Então, o remédio constitucional habeas corpus, ele protege o quê? O direito de locomoção. A sua finalidade, por meio de ordem judicial, ele faz cessar a ameaça ou a coação à liberdade de locomoção do indivíduo. Então escreva: cessar a ameaça ou a coação à liberdade de locomoção do indivíduo. Você que está aí, já viu alguma empresa se locomovendo? Ou já viu alguma pessoa jurídica sendo condenada à prisão? Claro que não. Por isso mesmo que o habeas corpus é o quê? Ele só pode ser impetrado a favor da pessoa natural, jamais pessoa jurídica. Ok? Então, somente pessoa natural, jamais pessoa jurídica. O habeas corpus ele tem o quê? Natureza penal, porque se trata de um procedimento especial de rito sumário. Por quê? Tem uma decisão mais rápida. Uma das características do habeas corpus é isento de custos, ou seja, de custas, ele é gratuito e pode ser o quê? Repressivo, ou seja, liberatório, né? A pessoa já está presa, né? Então ele tem um aspecto repressivo, ou preventivo, de salvo-conduto. No aspecto de liberatório, ou seja, no caso de ser repressivo, ele busca o quê? O que o habeas corpus busca? Devolver ao indivíduo a liberdade de locomoção que já perdeu, porque ele já está preso, por exemplo. Já no caso de salvo-conduto, ou seja, no caso preventivo, ele resguarda o indivíduo quando a perda dessa liberdade é apenas o quê? Uma ameaça. E pode haver medida liminar em habeas corpus, desde que presente seus pressupostos. Okay? Além disso, qualquer pessoa pode impetrar esta ação em benefício próprio ou alheio. Qualquer pessoa mesmo. Quando eu falo qualquer pessoa, pode ser uma criança, pode ser um mendigo, pode ser um analfabeto, uma pessoa jurídica. Né? É claro que se for uma pessoa jurídica, somente a favor de quê? Da pessoa física. Não há necessidade de advogado para impetração de habeas corpus, bem como para a interposição de recurso ordinário contra a decisão proferida em habeas corpus. Então anotem, não há necessidade de advogado para impetração. Além disso, pessoal, a autoridade coatora, ela pode ser o quê? Pública ou particular. Assim, pode ser tanto um delegado de polícia quanto um diretor de hospício particular. Uma outra coisa importante é que é cabível habeas corpus mesmo quando a ofensa ao direito de locomoção ela é indireta, ou seja, quando o ato impugnado possa resultar procedimento que ao final termine em detenção ou reclusão da pessoa. É o caso do uso desse instrumento para proteger o indivíduo contra quebra de sigilo bancário, que possa levar à sua prisão em um processo criminal, por exemplo. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, caso a quebra do sigilo fiscal se desse, por exemplo, em um processo administrativo, não caberia habeas corpus. Isso porque esse tipo de processo jamais leva à restrição de liberdade. O remédio constitucional adequado, nesse caso em específico, seria o quê? O mandado de segurança. Então, estudamos as características do HC. Agora, quando não é cabível o habeas corpus? Ou seja, quando é incabível o habeas corpus? Quando eu não posso usar o habeas corpus? Primeiro, para impugnar decisões do Supremo Tribunal Federal, para impugnar determinação de suspensão dos direitos políticos,
para impugnar pena em processo administrativo disciplinar, ou seja, advertência, suspensão, demissão, para impugnar pena de multa, para impugnar quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, se dela não puder resultar condenação à pena privativa de liberdade, e para discutir o mérito de punições disciplinares militares. É importante a gente perceber que as penas de multa, de suspensão de direitos políticos, bem como disciplinares, não resultam em cerceamento da liberdade de locomoção. Logicamente, não cabe habeas corpus para impugná-las. Já a vedação ao uso desse remédio, para discutir o mérito das punições militares, é que essas são sujeitas às decisões das autoridades militares, não aos juízes. Entretanto, galera, segundo o Supremo Tribunal Federal, o mérito não pode ser discutido pelos juízes, mas a legalidade sim. Questões como o cumprimento do regime militar, por exemplo. Então, eu vou repetir para vocês quais são os casos em que é incabível o habeas corpus. Porque nas provas de concurso, eles vão girar em torno mais disso. Né? Então, primeiro, vocês podem colocar assim, para impugnar, né? Que a maioria é para impugnar. Primeiro, decisões do STF. Segundo, determinação de suspensão dos direitos políticos, pena em processo administrativo disciplinar, pode colocar aí pena em PAD, impugnar pena de multa, quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, aí vocês colocam, se dela não puder resultar condenação à pena privativa de liberdade, e o último, para discutir o mérito das punições disciplinares militares. Ok? Então, esse momento, nessa aula, nós falamos sobre o HC, sobre o habeas corpus, né? Que ele está intimamente ligado à proteção, né, da ameaça ou coação de liberdade de locomoção, que é própria do indivíduo. Ok? Então, muito obrigado. No próximo encontro nós falaremos sobre o mandado de segurança. Até breve. Tchau, tchau.